Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Vou ler uma palavra aqui. Tiago, capítulo 3, versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Amém? Fazer uma oração então. Senhor Deus e Pai, Deus de misericórdia, graças te damos por tudo, Senhor, que teu nome seja glorificado, exaltado, Senhor. Que o Senhor venha dar uma inspiração segundo a tua vontade, Senhor da glória, perdoando os nossos pecados, palavra, pensamento, Senhor. Faz uma obra naqueles que estão ouvindo para a glória do teu nome santo. Amém. Amados irmãos, está aqui a palavra, né? Mas nenhum homem pode domar a língua. Com esta palavra eu quero dizer assim que nos meus vídeos, tem vários vídeos, e muitas ocasiões eu estou falando em línguas estranhas. Então eu quero dizer para os irmãos e para os amigos que prestem atenção corretamente na inspiração que Deus me dá. E não fique assim comentando sobre as línguas estranhas, né? Se tiver que fazer algum comentário, pergunte para mim o que é, né? Pergunte para mim que eu estarei disposto a responder, correto? Porque a inspiração de Deus, ele é forte, ele é poderosa. O dom de línguas é uma coisa, é um dom maravilhoso, certo? É um dom de Deus. Mas está aqui, ó, escrito aqui, ó, o homem natural ele não entende as coisas de Deus, então é importante pedir para Deus, né? Mas a língua, ó, nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus. Então, no momento a pessoa está bendizendo a Deus, né? E com ela amaldiçamos os homens. Quer dizer, tem que ter vigilância, né? No falar, correto? No momento que a pessoa está falando uma língua estranha, ele está sendo instruído por Deus, ou está sendo renovado, ou está transmitindo um recado de Deus, é um mistério de Deus. E a Bíblia diz para nós não falar contra os mistérios de Deus, correto? Então, quando uma pessoa está falando línguas estranhas, nós devemos vigiar, nós não devemos falar contra. Então, se alguém tem alguma dúvida, escreve no canal aqui, escreve embaixo, deixe seu comentário, certo? Porque tem pessoas que não têm o dom de línguas estranhas. Tem homens de Deus que não têm, tem outros que têm. Só que tem pessoas que têm um dom que não é de Deus, é um espírito maligno, e aí perturba as pessoas, né? Só que quando é dom maligno, tem que ter o discernimento de Deus. Então vou ler aqui uma parte aqui da Bíblia, ó. Coríntios, capítulo de Coríntios. Mas nós, capítulo 2, 1 Coríntios 2, 12. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, que é um espírito do mundo, quer dizer, um espírito maligno, né? Mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, nós recebemos o espírito de Deus, que é uma promessa que Jesus fez, e aí conhecemos os mistérios de Deus, ó. As quais também falamos não com sabedoria, não palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então se compara dentro de uma igreja, se compara as coisas espirituais com as espirituais. Isto é, eu tenho o dom de Deus, recebo o discernimento de Deus e sei quando a língua é maligna, certo? Ora, diz aqui, ó, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por isso que o homem natural não deve falar contra as coisas de Deus, né? Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las,
porque ela se discerne espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que jejuar, tem que cultuar a Deus. Quando ele faz esse sacrifício diante de Deus, ele começa a entender os mistérios de Deus. Por isso que o homem natural dá risada. Quem está falando língua estranha, falando isso, falando aquilo, né? Então, às vezes até ele imita uma língua, mas é pecado, não pode imitar uma língua. Ele tem que receber o dom de Deus, receber, né? Quando Deus derrama o poder, receber o batismo com o Espírito Santo, e depois, se Deus tem essa vocação na vida dele em falar línguas estranhas, ele vai, então, falar língua estranha. Correto? É assim, ó. Mas, aqui diz aqui, ó, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ele ninguém é discernido. Imagine só, eu caí no meio de vocês, eu estou no meio de vocês como um homem de Deus, e vocês não sabiam que eu era homem de Deus. Por quê? Porque eu me fiz de tolo. Vocês entenderam agora? Eu me fiz de tolo e entrei no meio de vocês, uma capacidade, uma direção de Deus, certo? Entrei no meio de vocês, vocês não sabiam. Por quê? Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. O homem natural só vai entender quando ler a Bíblia, quando jejuar, quando orar, quando estudar a Bíblia, quando se arrepender dos seus pecados, correto? Nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos. Todos os dias nós pedimos a Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Oramos de madrugada, né? Eu tenho vídeo sobre monte, coisas tremendas, coisas lindas, coisas maravilhosas. Essa semana eu fui numa igreja aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu estava falando uma língua estranha e Deus estava mostrando os anjos de Deus atuando em favor daquelas pessoas que estavam orando. Coisa muito linda, coisa tremenda. Coisa linda, coisa tremenda. Vinha uma sequência de anjos assim, ó. Primeiro Deus autorizou um anjo. Esse anjo recebeu a ordem, porque ele recebe uma ordem, certo? Lá no céu tudo é organizado. Glória a Deus, tudo é organizado. Ele recebeu uma ordem, ele leu aquela ordem, e eu estava falando em línguas estranhas e entendendo tudo que estava acontecendo, aquele movimento estava acontecendo. Daqui a pouco veio vários anjos, e os anjos repreendiam demônios escondidos. Pessoas que estavam ali naquela igreja, estavam de joelho orando, Deus estava repreendendo os demônios. Coisa profunda, coisa muito linda. Eu estava falando línguas estranhas e rindo, porque eu estava vendo a atuação dos anjos, sabe? É uma coisa muito maravilhosa, só para quem tem dom de mesmo. Então, ó, aqui diz mais um versículo assim, ó, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando nós estamos numa dimensão espiritual, nós não somos mais aquela pessoa carnal, nós somos uma pessoa totalmente espiritual e recebemos as coisas de Deus. Amém? Então, essa parte de domínio da língua, até para mim, eu estou sendo corrigido nesta manhã. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que orar mais, eu teria que buscar mais a Deus, eu teria que ter mais culto para ter para mim, assim, ter uma santificação melhor, para cuidar o que fala. Isso é muito, muito lindo. A palavra de Deus é tremendo quando a gente vai meditando, vai lendo a Bíblia, vai procurando entender, vai procurando conhecer os mistérios, é muito lindo. Agora eu quero falar aqui de um canal, um irmãozinho aí, um irmão. Ele se inscreveu no meu canal, o nome dele é Luiz Araújo da Silva. Eu estava olhando um vídeo que ele postou, né? Uma pregação, muito, muito bonita a pregação, até por sinal, né? Deus usou ele, uma mensagem. E se inscreva no canal dele, é um canal pequeno até. Vamos orar por esse irmão, né? Para Deus dar sabedoria para ele, ó. Luiz Araújo da Silva, não se esquece. Para Deus dar entendimento. É tremendo, sabe? As pessoas, às vezes, não imaginam a obra que Deus tem, né? Não imagina. Esse irmão aqui, Deus tem uma obra tremenda na vida dele. Estava olhando o canal e me maravilhei. Amados irmãos, voltando aqui à palavra de Deus,
eu quero dizer assim que nos meus vídeos, não fique assim imitando essas línguas, não fique comentando. Faça uma oração, peça para Deus te abençoar espiritual, peça para Deus assim te dar uma direção na tua vida. Tem muito mistério ali, viu? Muito mistério. Se você falar uma coisa que não é, você vai pecar contra Deus. Eu sei porque Deus, Ele é santo. Ele é santo. E tem pessoas que pecam por não ter entendimento. Eu vou contar um caso para vocês, quer ver? Uma vez uma irmã quis me repreender porque eu orava em línguas estranhas com o olho aberto. Glória a Deus. Só que ela não sabia, de olho aberto eu vejo anjo. Eu vejo para a glória de Deus, eu vejo anjo. Quando eu estou buscando bastante a Deus, eu estou falando em línguas estranhas, mas eu estou vendo anjo. Eu estou vendo o que está acontecendo na igreja. E ela queria que eu ficasse de olho fechado, certo? Para orar em línguas estranhas com o olho fechado. Mas eu oro tanto com o olho fechado como com o olho aberto. Depende da situação. Eu estava no altar, orando pela igreja, certo? Eu estava no altar orando pela igreja. Então ela veio falar uma coisa para mim que eu já sei, eu já sabia, certo? Só que naquele momento eu estava orando, mas eu vejo visões de olho aberto. Glória a Deus, estou rindo porque eu sinto a graça de Deus, né? Então é algo maravilhoso a pessoa sentir o poder de Deus. Quando a pessoa sente o poder de Deus e é instruído pelo Espírito Santo, ele discerne as coisas. É o que diz a Bíblia aqui, ó, em Coríntios. Pode ler lá, 1 Coríntios capítulo 2, certo? Leia todo esse capítulo, você vai entender. Mas não é só ler a Bíblia, cuidado. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me diz que não, que é só a graça. É só a graça. Entendeu? Só pela graça. Só que é assim, meus irmãos, ó. A Bíblia tem que obedecer. Obedecer à palavra de Deus. O dom de línguas não é só naquela época que Jesus foi para o céu e antes de ir ele disse, olha, ficar em Jerusalém até ser revestido, enviarei meu Espírito Santo até revestido do poder de Deus, né? Que está escrito em Atos capítulo 1, 2 em diante ali. Bom, Jesus foi para o céu, enviou o Espírito Santo, eles receberam as línguas estranhas, receberam variedade de línguas estranhas. E daí aquela pessoa me disse que aquela época foi derramada língua estranha para confirmar com os judeus, que até então estavam espalhados, e eles eram de outras cidades, falavam em outras línguas, né? Outros idiomas, e daí foi derramado outros idiomas. Meus amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muita gente enganada com isso. Se Deus quer dar uma língua em alemão para uma pessoa aqui no Brasil, quer dar uma língua em japonês, chinês, coreano, quer dar língua tailandês, árabe, falar em hebraico, como eu já vi um irmão falando em hebraico, Deus dá essa língua. Para quê? Para aquele país lá, Deus quer usar ele como missionário e falar aquele idioma lá. Outra coisa, a língua estranha, Deus usa conforme a situação. Porque Deus ele está no céu, certo? E ele está aqui em todos os lugares, ao mesmo tempo, né? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, vamos que ele saiba qual é os espíritos malignos que estão atuando. Se ele quiser usar uma pessoa numa determinada língua, ele vai usar. Então essa pessoa que fala que não tem essas línguas, é uma pessoa que tem uma cabecinha assim, ó, tem entendimento assim, ó. Ele é limitado. É uma pessoa limitada. E a Bíblia diz que Deus, o seu entendimento é ilimitado. Certo? Então a capacidade de Deus é muito além do nosso pensamento que nós imaginamos. Então as pessoas que estão com essa filosofia
não conhece os mistérios de Deus, da palavra de Deus, não conhece, não tem comunhão com Deus, não conhece o segredo de Deus. Foi uma pessoa que eu orei com muitas pessoas, assim, irmãos que interpretavam línguas estranhas, vários idiomas, certo? E tenho comunhão com Deus. E sei que isso aí é errado. É filosofia bem diferente. O que acontece quando a pessoa não crê nessas línguas, nessas variedades de línguas, e está numa igreja lá? Até mesmo pastor já vi duvidar disso, certo? O que acontece com essas pessoas? O diabo, Satanás, é muito astuto, ele bota pecado. Porque quando tem um profeta que fala em línguas estranhas e o outro interpreta, ele vai contar os segredos. E se tiver pessoas em pecado ali, Deus revela o pecado. Então por isso que está cheio de pessoas aí, ó, que creem em heresia, creem em mentira. Não discernem as coisas de Deus e não podem entendê-la. Porque eles amam mais a mentira, eles amam mais o pecado. Certo? Então essas pessoas estão fora da direção de Deus. São pessoas que o espírito do erro, o espírito do engano já entrou na vida deles. E aí eles vão ser condenados. Estão indo para o abismo, entendeu? Estão descendo para o fundo do abismo. Deus só pode esclarecer a palavra dele, a verdade, para quem se humilha, para quem confessa o pecado e abandona o pecado. Quem abandona o pecado, confessa diante de Deus, Deus abre o entendimento da palavra e a pessoa entra nos mistérios de Deus. E aí a pessoa não quer viver mais naquela vida, quer viver numa vida de santidade, uma vida correta perante Deus. Essa é a verdade. Então tem pessoas que estão enganadas, o diabo está enganando. O diabo permite a igreja lá, enche a igreja, enche de pessoas, né? E aí o pastor não consegue pregar uma doutrina, não consegue ministrar uma palavra, porque às vezes ganha um bom dinheiro, dá uma boa oferta na igreja, dá um bom dízimo. Aí o pastor fica apegado ao dinheiro, e ele não consegue pregar uma doutrina, não consegue, a igreja está indo. E ele está indo também, está indo junto pro abismo. É bem assim, né? Então tem que ter cuidado, viu, com isso. A palavra de Deus é bem correta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa é a palavra, que para domar a língua, nós temos que buscar o Espírito Santo. Para domar, para ter vigilância nas palavras, temos que buscar o Espírito Santo de Deus. Nenhum homem pode domar a língua, certo? Mas se ele buscar a presença de Deus, buscar em jejum, buscar em oração, ler a Bíblia, todos os dias ler a Bíblia, ler salmos, buscar a presença de Deus, Deus vai fortalecer ele. Então, ajude o canal, se inscreva no canal, certo? Divulgue os vídeos, que Deus abençoe os irmãos. Fique na paz, Senhor Jesus. Amém.